Oi, pessoal, eu sou a Bela e esse é mais um episódio do Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. Hoje estou com uma convidada muito especial, que ela tem uma história linda, inspiradora, e a nossa conversa hoje é sobre o equilíbrio de ser mulher em múltiplos papéis. Então, seja muito bem-vinda, Julie Garcia. Julie Garcia, mãe de 5 filhos, mulher de fé e com uma trajetória marcada pela família e pelo propósito. Atua como diretora de marketing na Imac Congelados e também nas lojas Casa Garcia Gourmet, levando estratégia e sensibilidade para tudo o que faz. Hoje vive guiada pelo que mais valoriza, a família e relações verdadeiras. Estou muito feliz com você, com a sua presença aqui hoje. Ô, Bela, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui com você nesse momento bem especial, né? Dessa novidade para o Bela, né? Sim. Esse podcast. E é um prazer ter sido convidada Eu tô por muito você. feliz. Obrigada. E estou muito animada pro nosso bate-papo, porque eu acho que é tão bom, sabe, conhecer mais profundo as histórias de sucesso, as mulheres que conseguem sustentar, né, os seus lares, a sua essência e se manter verdade. bem, né, diante Sim. de tantas responsabilidades que a gente tem. E eu queria abrir esse episódio de hoje já te perguntando, Julie, como equilibrar essa mulher empreendedora, mãe, esposa? Eu acho que deve ter algum segredo e nós queremos ouvir. Bela, eu creio que Deus, ele me deu uma função, né? Ele me deu um norte na minha vida, que seria o quê? Primeiramente, ser filha dele, não é? Então, depois, ele trouxe para mim essa responsabilidade de ser a filha. Depois da responsabilidade de ser a filha, me veio a responsabilidade de ser esposa. Depois de ser mãe, e também transmitir tudo isso para o meu trabalho, porque se eu sou uma boa filha, se eu sou uma boa mãe, então no meu trabalho eu também vou ser boa lá também. Porque se a gente traz essa essência de dentro da nossa casa, a gente acaba transmitindo também para dentro do nosso trabalho. E a eu gente creio sustenta nisso. Sim. Essa pessoa inteira, né? Isso. A gente só replica quem nós somos em todas as áreas, né, que Isso a mesmo. gente designa. E eu fico tão impressionada, gente, porque a Júlia é uma mulher tão forte e ela consegue ainda ser uma mulher tão doce. Porque a gente, às vezes, vai perdendo essa doçura, né? Verdade. É uma blindagem que a gente acaba adquirindo, né? Isso, que às vezes vai engessando a gente Isso. e ela continua sendo, sabe, tão doce. Dos traços dela, a voz dela, eu que sempre estou encontrando ela, né, nos meus dias. E sempre que a gente para um pouquinho para conversar, eu fico impressionada, né, com a doçura, da forma de como você é tão feminina. E eu digo que tudo na vida é uma construção Sim. da gente, uma construção da nossa família, né, do nosso trabalho, e indo para o lado da sua construção familiar. São 15 anos de casamento, não são 15 Sim. dias. E hoje, né, no mundo de hoje, como é difícil, né, as pessoas realmente terem essa honra, né, dos relacionamentos, de saber que não é algo que você começa e você pode finalizar, realmente honrar Isso. todos os dias. E o que é que você acredita, Julie, que sustenta um relacionamento duradouro, um relacionamento de amizade, né, de cumplicidade? O que é que você acredita que guiou você, né, e o seu esposo durante esses 15 anos que vocês caminham juntos? Isso, são 15 anos de casada e mais 4 de namoro com noivado. 19 anos de história. 19 anos de história. E eu creio que no começo a gente passa por muitos desafios, pois o casal jovem, né, deu aquele sim para Deus, né, e para com o outro, porque no momento que você casa, você firma uma relação com Deus também. Além do seu marido, de você dizer sim para o seu marido, Deus está ali no meio de vocês. Então, isso é uma coisa muito séria. E quando nós fomos mais amadurecendo durante o nosso relacionamento matrimonial, Deus foi ficando mais presente ainda. E eu acho, Bela, que as mulheres, as mães também, as esposas, devem trazer Deus para o centro. Porque a partir do momento que você coloca Deus no centro do seu relacionamento, como a gente está falando agora, tudo se modifica.
e modifica para melhor. Muitas vezes demora, muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus, mas o tempo dele na nossa vida é necessário. E a gente colocando ele em primeiro lugar, mais na frente a gente vai colher todo aquele processo que passou, né? Você colocando ele no seu centro, você colocando Deus no centro do seu relacionamento, no centro dos seus negócios que você vai fazer. Tudo isso é um momento de construção. E nesse meu tempo de relacionamento com o Arthur, nós tivemos essa cola que dá desse relacionamento, essa força que a gente adquiriu em Deus, esse compromisso que a gente fez com Deus. E, Julie, vocês sempre foram alinhados desde o início? Ou existiu algo que alinhou vocês nesse propósito? E quais são os hábitos, né, que vocês mantêm durante esses 19 anos, né, de relacionamento, de cotidiano, que às vezes no cotidiano a gente entra no automático? Como Sim. se manter, né, regando ali aquela semente que a gente plantou? Quais são os hábitos que vocês têm no dia a dia, ou que vocês levam para família, para o trabalho, para os filhos? Porque também o Arthur trabalha conosco, né? Então, eu estou com meu esposo em casa e também trabalho com ele nas empresas. Então, sempre a gente está conectado. É no momento de uma decisão de trabalho, é no momento de uma decisão de casa. Então, às vezes a gente olha na internet, né, que tem aquele momento, tempo de qualidade. De qualidade. Olha o meu tempo de qualidade. Aí você faz uma reserva, tem um horário, tem tudo, né? Tudo muito engessado. Eu digo para o Arthur que o nosso tempo de qualidade é em qualquer hora e em qualquer lugar. É nas compras 9h30 da noite, quando já estamos esgotados. É no momento que estamos tomando uma decisão no trabalho, que eu passo na sala dele e digo, meu amor, bom dia, te amo. Beijo, tchau. É um momento que eu estou ali com os nossos filhos, porque até nisso as crianças também participam desse nosso tempo de qualidade. Então, esse segredo, que não é tão segredo assim, é você sempre estar ali com respeito com ele, cuidando. Ele também tem essa parte do respeito comigo, porque é bem complicado a mulher estar saindo, né, Bela, assim, tá saindo para o mercado de trabalho cada vez mais. Sim. E acaba ficando um pouco mais ausente dentro de casa, porque não tem como a gente dar conta de tudo. Mas o que é que a gente procura para dar conta de tudo? É Deus. Deus nos ajuda a ordenar tudo isso. Porque é difícil, a gente sai de casa, começa o nosso dia 4 e pouco da manhã, né? Porque tem que ordenar 4 crianças para irem para a escola bem fardados, né? Bem organizados. Depois, segue para a empresa. Fica trabalhando, terminou o trabalho, retorna para casa, resolve outras coisas. A atividade de escola, um faz atividade em um lugar, outro, né, em outro lugar. E no meio de tudo isso, né? Tem Nós a dois. Julie, né? E isso, vocês ainda. dois. Não, a Julie é sempre por último, Bela. Eu brinco que eu tenho isso dentro de mim. Eu me deixo para depois. Eu boto muito a minha família em primeiro lugar. Que até eu me recordo que o momento divisor de águas desse retorno para preocupação um pouco mais com a Julie foi na época da pandemia. Na época da pandemia, Bela, eu me deixei um pouco de lado. Me preocupei muito com o bem-estar da minha casa. Me preocupei muito com o bem-estar da minha família, Arthur e as meninas na época, e religiosidade. Me firmei muito na religiosidade nesse período da pandemia. E quando esse período passou, eu não estava mais muito bem cuidada, não estava mais preocupada com questões estéticas, questões do exercício físico. E então, um belo dia eu fui me confessar com o padre. E aí ele disse, minha filha, o ser humano é uma tríade. Ele é corpo, mente e espírito. Sua mente está totalmente voltada para a sua família. Seu cuidado com seu lar, seu cuidado com a sua casa, com seu esposo. O seu espírito enraizado aqui na fé. Comungando, indo para a igreja, confessando, fazendo jejum, oração. Ok. E o teu corpo, minha filha? Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar, não com vaidades exageradas, né? Mas com o cuidado que a pessoa deve ter. Você se cuidar, você estar bem aparentada, bem elegante, com um corpo saudável. E também isso passa para os nossos filhos, né, Bela? Os meus filhos vendo uma mãe arrumada, elegante, com um peso ordenado, né? Isso também ajuda as crianças a também se cuidarem, porque a beleza importa também. E aí, então, eu comecei a retornar de novo para esses autocuidados, né?
Então, como foi importante, né? Essa provocação mesmo, Sim. né? Que partiu dele para reacender essa chama que, às vezes, é normal a gente diminuir essa intensidade, né? Às vezes, a gente está tão focado num projeto ou Isso. na presença familiar, porque está exigindo de nós, está precisando, está demandando. E, às vezes, a gente se anula. E eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando, assim, ei, não se esquece. Porque é como você falou, não é beleza por estética, é beleza por bem-estar. A gente precisa se sentir bem para a gente se sentir mais segura, mais leve, né? Mais forte. E para cuidar do outro, né? E para cuidar do outro. Como é que a gente vai cuidar do outro se Isso. abandonando, né? Isso. Eu acho que a gente precisa realmente dar essa importância, né? Ao cuidado com si, certeza, né? Com certeza. E, Julie, no momento aqui da nossa conversa, você pontuou sobre o seu relacionamento com o seu marido se estender para o seu trabalho, né? Vocês trabalham juntos. Trabalhamos. E a empresa de vocês, que é uma empresa familiar, né? Sim, ela também. tem mais de, acho que do comecinho lá da Casas Garcias, tem mais de quase 40 anos, né? Quase 4 décadas. É verdade. Né? E é tão difícil, tão desafiador você manter um negócio, né, crescendo, com propósito, né, transformando vidas. E eu tenho certeza que é mais desafiador ainda quando tá ali no ciclo familiar, porque são pensamentos diferentes, né? Sim. Então, assim, como é que vocês conseguem dividir, né, para ouvir as opiniões diferentes, mas fazer com que isso não impacte, né, na saúde do negócio, se respeitar? Eu acho que é uma grande dúvida daquelas pessoas que têm empresas familiares, de como manter o equilíbrio e o bem-estar. É verdade, Bela. A IMAC Congelados, ela já está aí no mercado há 27 anos, quase 30 anos. É uma indústria de produtos congelados, né? De pães congelados, croissants, tortas, tudo isso para abastecer as redes de supermercado, grandes redes de supermercado também, indústrias. Nós abastecemos, indústrias que têm cozinha, nós abastecemos esse mercado. E a Casa Garcia Gourmet, nós temos 4 lojas, em Messejana, Montese, Aldeota e Centro. É uma loja toda voltada para produtos de panificação, confeitaria, food service, para quem também gosta de cozinhar, né, em casa, precisa daquele utensílio de chefe mesmo, nós também temos. E voltando à sua pergunta, Bela, conciliar negócios com a família, para nós sempre foi muito natural. Porque dentro da nossa casa, eu cresci vendo a minha mãe e o meu pai também no mercado de trabalho, unidos para trabalharem juntos. Então, o trabalho também ia para dentro de casa. Então, eu cresci rodeada de reuniões que aconteciam internamente na nossa casa. Minha mãe, meu pai fazendo o pão na cozinha da nossa casa. E eu ficava pequenininha do lado, pegando a massinha do pão. Tinha tudo isso por trás. Então, eu já cresci nesse ambiente, respeitando cada um no seu devido lugar. E a gente faz isso agora, que temos familiares trabalhando nos nossos negócios, mas cada um respeitando o seu papel lá dentro. Porque no final, Bela, todos vão ganhar. Sim. Então, não faz sentido terem... existem, obviamente, diferentes opiniões, né, em alguma decisão, em alguma coisa, mas no final a gente consegue entrar num consenso e que vai ser, com certeza, positivo para o negócio, né? Que é o mais importante. Com certeza. E, então, Júlia, eu acho que o ensinamento que a gente tira é sobre realmente criar alinhamento. Sim. Acordos, sem dúvida. né? Eu acho que você criar alinhamentos dentro de um negócio, onde todo mundo respeite esses alinhamentos, que, obviamente, um acordo ele tem que ser bom para ambas as partes. Então, construir esse alinhamento e respeitar esse alinhamento é o que mantém, eu acho que, a saúde de uma relação familiar que está, né, trabalhando junto no negócio. Isso. Eu vou levar isso para a minha vida, porque, enfim, né? A gente também tem negócios que têm familiares próximos, e eu acho que é sobre isso. É sobre alinhamento, sobre acordo. Eu tenho muito isso com a minha narrativa. Eu acho que a gente tem que alinhar, isso eu digo dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, mas sempre estar revisitando acordos. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo, assim, às vezes na nossa casa, numa família, né? Você
tá num momento profissional que tá te exigindo muito. E aí você precisa de um suporte do seu parceiro, às vezes, para ficar na sua posição, né, de assumir algumas responsabilidades para si, para você conseguir dar mais força, né, nos seus projetos profissionais. Mas, às vezes, a sua casa fica também sentindo sua falta. Com então, certeza. esse acordo, ele tem que ser mútuo, visitado. Sim. Então, assim, poxa, eu acho que eu tava aqui focada no meu projeto profissional, mas a minha casa tá precisando de mim. Então, eu vou retomar a rota, eu vou mudar aqui, vou ajustar, né? E alinhar novamente. Olha, eu sei que agora a gente tinha dividido mais as tarefas, mas eu acho que a gente precisa agora retomar e reajustar. Eu acho que isso mantém muito as relações, né? Com certeza. Julie, e na prática, né? Você cuida do marketing e cuida de tantas outras coisas de 2 empresas, né? Que é a IMAC e as Casas Garcias. Na prática, como isso funciona? Como se dividir nesses 2 mundos, né? Isso mesmo, Bela. Hoje sou diretora de marketing da IMAC Congelados e da Casa Garcia. E o trabalho que a gente realiza lá dentro, por mais que as lojas são do mercado do varejo, nós acabamos colocando o mesmo trabalho nas 2, a mesma energia eu coloco nas 2. Tenho que estar presente dentro da indústria, embora o nosso trabalho de marketing seja mais voltado à captação de novos clientes, né? Para tornar eles mais próximos, porque geralmente o marketing na indústria as pessoas pensam que não tem necessidade, mas precisa sim. Ter esse relacionamento, né, com o cliente. Com certeza tem que ter. Hoje relacionamento é tudo, né, Bela? Sim. Relacionamento ele constrói, ele aproxima todo mundo. E nas lojas da mesma forma. Procuro também tornar o cliente sempre mais próximo da gente, por mais que estejamos no ramo do varejo, mas queremos deixá-lo mais próximo ainda da gente. Então, eu meio que me divido, mas ao mesmo tempo eu entro num acordo com essa divisão. Quando estou no mesmo lugar, eu sou a mesma Julie trabalhando, né, administrando essa questão do marketing nas 2 empresas. Julie, e como é para você? Eu sei que já existem muitos desafios a gente sendo mulher para empreender. Sim. Que conciliar esses múltiplos papéis já é um desafio imenso, né? Você sente que precisou ser afirmada ao longo do tempo, por sermos mulheres, às vezes, por sermos mais doces mesmo na nossa voz, na nossa fala? Você sentiu que essa liderança ela foi sendo construída? Ela precisou em algum momento ser imposta? Como foi para você ser mulher empreendendo? Foi um desafio? Sim, foi um desafio. Pois o mercado, às vezes, está se acostumando agora, né, Bela? Hoje temos muitas mulheres CEOs, né? Por aí, espalhadas pelo mundo. Então, muitas delas precisaram realmente mudar um pouco o seu jeito de ser para serem aceitas. Mas, graças a Deus, eu não precisei mudar esse jeito de ser. O que houve de mudança? Um pouco mais de profissionalismo na área. Isso aí, de fato, tem que acontecer. Mas a docilidade, a feminilidade, isso aí eu consegui manter. A capacitação, né? Isso. Eu acho que às vezes a gente não está tão capacitada, tão segura, e por isso que por muitas vezes a gente quer impor uma autoridade, né? Mas eu acho que quando a gente tem confiança, convicção, né, do quanto a gente está preparada, eu acho que a gente não precisa deixar de ser a gente para empreender, para liderar. E eu digo que liderança é muito posicionamento, não é um cargo. Você não é um líder porque alguém te coloca ali. Você é um líder porque você inspira pessoas, né? Porque você é uma referência naquilo que você faz. Eu digo muito isso lá no salão. Você pode ser líder do seu setor se você for uma referência e uma inspiração dentro daquele grupo de pessoas, onde você se posiciona de uma forma que vai te colocar numa posição de liderança. Né? Então, eu acho que ser líder é muito isso, né? Sim. E as pessoas precisam ter essa consciência, principalmente pessoas que estão empreendendo agora, se capacite, esteja com uma boa apresentação, né, de você, uma boa postura, que aí a sua fala não precisa aumentar o tom, porque você tem presença e autoridade na fala. É verdade. Né? E inspira todo o time, né, Bela? Com certeza. É uma corrente de inspiração mesmo, né? A liderança, ela gera isso, gera motivação, né? E, Julie, no meio de tantas responsabilidades, porque eu digo que empreender a gente estar toda hora se motivando para estar inspirando o outro, né? Para estar liderando. E a gente não pode esquecer também de estar se liderando, né? Não procrastinando, não se auto-sabotando. Mas o que é para a Julie é inegociável.
O que é que pra Julie, aquilo que você, não sei se é um momento, uma situação, uma pessoa, o que é que pra você não negocia? Existe sempre aquilo no dia que é algo consumado pela Julie. Com certeza, a oração da couraça de São Patrício. Isso aí é inegociável. Todos os dias eu preciso rezar. Porque na couraça de São Patrício, Bela, ela fala sobre a proteção. E fala sobre o amor de Deus sobre nós também. Que Ele está em nossa frente, está em nosso lado, que a gente não tema nada, porque Deus está conosco. Então, isso me fortalece demais. E isso é inegociável na Julie. Julie, e esse movimento, eu digo que assim, que o movimento gera movimento. Eu acredito que a tua casa, por estiver em constante oração, por estiver essa mulher tão virtuosa, eu acredito que toda a tua casa segue nesse mesmo caminho. E com relação às tuas filhas, é algo natural elas orarem, ou é algo que tu vem condicionando? Como é que tu alimenta o teu lar pra a gente não se perder na nossa espiritualidade? Eu quero perguntar isso quase como uma pergunta individual mesmo, porque é um desafio tão grande, né? Às vezes a criança, ela não tem ainda a profundidade sobre a importância da espiritualidade, a importância da presença, né, de um Deus. Isso. E eu digo que como a gente alimentar isso? Como é que você conduz isso na sua casa? Bom, eu cresci em um lar, Bela, de muita religiosidade presente. Desde a minha avó, que fazia terços no bairro, chamava todo mundo, me dava o microfone para eu conduzir o terço. A minha avó materna também, que era uma mulher muito virtuosa, sempre cuidando da igreja do bairro. Minha mãe, que é da comunidade Shalom. Meu pai também. A religiosidade sempre esteve muito enraizada na nossa casa. Então, para mim, para que eu pudesse passar para as minhas filhas, eu também fui me firmando mais, porque também tem os momentos que eu já fui jovem um dia, né? Um pouco jovem, tá, gente? Ainda sou. Eu já fui bem jovem. Eu também não queria ter meus momentos de oração pessoal, deixava um pouco, mas a raiz, o início, o que minha mãe tinha plantado, hoje ela está colhendo. Que sou eu fazendo tudo isso na minha casa. Eu chamo minhas filhas para terem nosso terço diário. Nós temos um terço diário em família, que é o terço em família. Hoje eu não preciso mais chamá-los. Eles mesmos, 8 horas da noite, mamãe, eu terço em família. Já é algo natural, uma cultura que você construiu, Coloquei uma cultura da religiosidade dentro da minha casa. E de uma maneira natural. Eu não obriguei os meus filhos a estarem ali comigo. Eu fui pedindo a Deus também no meu silêncio. Eu nas minhas orações pessoais, fui pedindo, Senhor, vem mais para minha casa, vem cada vez mais habitar aqui no meu lar. Eu preciso de ti, eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada, Bela. Então, quando os meus filhos me chamam hoje para rezarem um terço comigo em casa, sem eu precisar pedir, para mim isso é a resposta dele. Isso para mim me alegra demais, até me emociona um pouco. Sim. Mas é isso, são as coisas de Deus. Porque a espiritualidade, ela guia, ela orienta, né? Ela dá discernimento. Eu digo que a espiritualidade, ela é a única coisa na nossa vida que ela não pode ser negociável. Sim. Né, Julie? Porque se você se perde da sua espiritualidade, sim, eu acho que você se perde de você. Com certeza. Eu acho que ela te enraiza no chão, né? Isso eu digo mesmo. muito isso. E é esse movimento, eu acho que é como você falou. Eu acho que uma cultura, ela só acontece quando a gente alimenta aquilo todos os dias. Sim, né? Então, é diário. Tem que alimentar. Mesmo quando, às vezes, a criança não quer, às vezes, quando a gente, né, tá com outras prioridades, isso, a gente tem que saber que aquilo tem que ser alimentado, que tem que encontrar o momento para fazer aquilo todos os dias. E aí, sim, você realmente vai colher, né? Isso. Daquela semeadura. É verdade. Julie, podemos dar uma pausa pro nosso cappuccino? Vamos, por favor. Oh, coisa boa, pois um brinde aqui, a sua presença hoje. Estou muito feliz, estou aprendendo muito com você. Eu que agradeço, Bela. E retomando aqui os nossos aprendizados, né? O meu aprendizado, o aprendizado de todo mundo que está te ouvindo. Eu digo que ser mãe transforma muita gente. Eu digo que cada vez que a gente tem um filho, eu acho que a gente renasce uma nova mulher, né? Com certeza. E a maternidade, ela transformou a tua forma de ver o mundo. Bela, eu digo que a maternidade, para mim, ela veio junto com a palavra responsabilidade. A responsabilidade que Deus deu para mim e para o Arthur de cuidar
desse ser que ele nos deu a responsabilidade de levá-los um dia para o céu. E ser mãe, para mim, foi isso. Foi quando Deus me deu essa responsabilidade e olha, eu vou cuidar desse ser, eu vou encaminhar essa criança para o céu da maneira que Deus quer, orientando, sendo exemplo dentro de casa. E essa responsabilidade eu carrego com muita força comigo. E eu vou até o fim com essa minha missão que Deus me deu. Eu acho que a maternidade, ela criou em você muita disciplina. Demais. Né? Muita disciplina. Você sabia o que você queria construir nos seus filhos. Sim. As pessoas que você queria deixar para o mundo e para além dele. Então, te trouxe muita consciência e disciplina do que você precisaria, né, praticar Sim. na vida deles, o que você precisaria estimular neles, para você realmente criar filhos pelos olhos de Deus, né? Eu acho que a gente precisa criar pessoas melhores, criar uma geração melhor, bons cidadãos, né, Bela? É isso, pessoas boas. E eu sei que você faz isso com muita maestria, viu, Júlia? Você é uma inspiração à sua maternidade. Muito obrigada. E eu digo que a maternidade, ela ensina muitas coisas, né? E tem uma coisa sobre a maternidade que a gente não aprende em nenhum livro, não aprende nenhum conselho, ensinamento. Eu acho que a gente só aprende na prática. Eu acho que cada mulher carrega isso. Com certeza. O que é que a Júlia aprendeu na prática sobre criar filhos? Bela, eu aprendi na prática a acabar dizendo não. O não para muita coisa no mundo. Porque quando eu me tornei mãe, eu tive que deixar muita coisa para trás, muita bagagem antiga para trás. Eu mudei minha forma de ver o mundo, eu mudei minha forma de me vestir, eu mudei o meu comportamento, eu mudei muita coisa para que essas crianças, quando me vissem como mãe, elas tomassem isso como exemplo. Eu me recordo muito dessa questão de exemplo do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele sempre foi um homem muito educado, muito gentil dentro de casa. Quando ele retornava do trabalho dele, ele mesmo cansado, com os olhos... Eu via os olhos dele, que os olhos dele são bem grandes, sabe? E os olhos bem vermelhos. Ele nunca deixou de me chamar para sentar a minha cabeça no colo dele e dizer: Juju, papai te ama. E isso ficou muito firme em minha memória. Minha mãe também, dentro de casa, ela sempre foi uma mulher de muita resiliência, uma mulher que cuidou muito, ela foi uma dona de casa exemplar, nos trouxe muita educação. Então, o exemplo, Bela, estou tentando passar para os meus filhos, esse exemplo de educação, de ser uma boa mãe para eles, porque eu procurei no meu marido o que eu encontrei no meu pai. O exemplo do meu pai dentro de casa me fez ajudar a minha escolha do marido que Deus me deu hoje. Que foi meu pai nunca foi de beber exageradamente. Minha mãe também, sempre tomando o seu vinho, né? Escutando boas músicas. Então, tudo isso eu estou fazendo, eu e meu esposo, dentro da nossa casa, para ajudar também os nossos filhos. Porque eles também vão ter o dia da escolha deles, Sim. né? Embora eu sei que Deus já tem os meus genrinhos queridos, né? E minhas norinhas já, né? Caso também os meus filhos não queiram seguir a questão do sacerdócio, né? Ou as meninas serem freiras. Mas eu estou aqui para ajudá-los e ser exemplo. Tanto eu quanto o Arthur ser exemplo dos meus filhos. E é tão incrível, né, Julie, que a gente visualiza, quando a gente olha para um lar como o seu, para uma mulher como você é, que quando a gente se posiciona diferente, a gente afasta e aproxima aquilo que a gente quer. Isso. Porque o nosso posicionamento faz isso, né? Quando a gente se posiciona, a gente escolhe para a nossa vida o que é que a gente está aberta a receber e o que é que a gente não está aberta a receber. Isso. Então, eu acho que as pessoas precisam se posicionar mais e serem coerentes sobre aquela fase de vida que elas estão vivendo. Porque quando a gente tem coerência, a gente sabe que aquela fase pede renúncias, aquela fase pede, às vezes, uma maturidade, pede, às vezes, uma vestimenta diferente, como você tão bem pontuou. Poxa, quando eu me tornei mãe, eu comecei a me vestir diferente, porque eu queria que meus filhos me enxergassem assim. Então, eu acho que a gente precisa ter essa coerência, sabe? Essa coerência. Um amadurecimento, eu acho. Um amadurecimento. A coerência de saber, poxa, que momento de vida eu estou vivendo hoje? E o que eu preciso renunciar
para me manter nesse momento de vida, para eu não me perder e não me afastar desse momento? O que é que eu preciso me condicionar? O que é que eu preciso ser intencional? Eu acho que a gente precisa realmente sempre analisar isso, olhar para isso, para a gente não se perder no que a gente conquista. Porque as pessoas pensam que alcançar o sucesso é difícil. Gente, eu sempre eu repito, isso difícil é manter. Difícil é se manter lá depois que você chegou. É você continuar renunciando. Isso. É você continuar se doando, se dedicando. Eu acho que isso é o que diferencia o primeiro e o segundo lugar. Isso. Né? É o tanto de esforço que tá ali. Verdade. E para você se manter também no primeiro lugar, você chega lá e você continua se esforçando. É verdade. Não tem como parar nunca. É verdade, Bela. Julie, e o que é que a vida te ensinou que você gostaria que toda mulher aprendesse mais cedo? Eu acho que é uma fala muito importante, porque eu digo que a gente aprende muito com as experiências do outro. Aquele que está disposto a olhar e levar aquilo para a vida. Então, se você pudesse olhar para uma mulher e ensinar algo que talvez você demorou para construir, ou então que era algo muito enraizado em você, porque você teve esse ensinamento de casa, se você pudesse falar para outra mulher, qual é o ensinamento que você acha que toda mulher precisa receber da vida? Bela, eu acho que a mulher deveria escutar a palavra não se preocupe com os julgamentos do mundo. Não queira ser do mundo. Porque quando nós somos jovens, nós queremos estar pertencidos em algum lugar. Só que o que é que vem com esse pertencimento? Muitas facilidades. O jovem, ele tem essa brecha de querer estar sempre inserido em algum grupo, em alguma coisa, e acaba entrando em certos grupos errados, porque são os grupos mais fáceis de entrar. E se eu pudesse ter a oportunidade de encontrar com a Julie do passado, a Julie jovem, eu diria, Julie, não vai por esse caminho da facilidade, não, porque tu vai percorrer uma trilha bem pesada. Eu sei que no final vai ser maravilhoso, mas vai ser pesado. Eu diria isso para a mulher. Que ela não fosse com as coisas do mundo, com essas facilidades do mundo. Que ela saiba... Que não é fácil o caminho. Que não é fácil o caminho. Não é fácil, por mais que tenha essa espiritualidade dentro de casa. E que ela não sofra essas tentações. Isso. Né? E estão rodeadas em qualquer lugar, estamos em qualquer todos momento. Expostos, né, a essas tentações, a sair dos nossos projetos. Né? E eu acho que a gente também tem que ter essa força de saber o que é que eu quero, o que eu tolero, o que eu não tolero, né? E o que eu quero ser. Quem é a mulher que eu quero ser daqui a 5, 10 anos? Eu acho que a gente tem que sempre se perguntar isso. Porque eu acho que isso aproxima a gente da mulher que a gente será. Quando a gente realmente analisa e cria um planejamento. A mulher que eu quero ser vai precisar dessa postura. E aí você tem um caminho. Isso. E quando a gente tem um caminho... É muito mais fácil a gente seguir ele do que a gente entrar pelos outros caminhos. E quando você não tem um caminho claro na sua mente, eu acho que qualquer caminho serve. Isso. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o teu lado feminino, que eu acho que ele é tão vivo em ti. E como você pontuou, né, falando ali sobre a pandemia, que foi um momento que você se distanciou desse lado. E eu acredito que desde então você vem mantendo esse lado feminino vivo, né? Sim. E também... sobre regar isso. O que é que você acredita sobre a beleza? Elas são um encontro com a Julie? Ou ela é um momento mesmo de se conectar com você mesmo? É um momento de realmente cuidar da sua beleza? Como é que você tem a beleza na sua vida? Bela e beleza, né? Os dois nomes vêm juntos, né, Bela? Bela, a beleza, ela importa. O belo é algo que eu acho que é divino. O belo, ele com certeza, ele é algo agraciado por Deus. A mulher estar bem vestida, a mulher estar arrumada, a mulher estar bela. Então, quando eu vou ao salão, né, quando eu vou ao Bela, é como você disse, eu tenho uma reconexão. É o momento de eu chegar lá, passei o meu dia bem puxado, ou então vou realizar um trabalho, então tenho que estar bela. Quando eu me arrumo para aparecer nas redes sociais, então as pessoas querem também ver beleza.
Então, para mim, Bela, a palavra beleza, ela está ligada totalmente ao divino, a Deus mesmo. E eu acho que você usa muito isso, essa narrativa na sua rede social. Sim. Né? Eu percebo muito isso. É verdade, Bela. E eu buscando, né, depois que eu tive essa virada de chave com essa questão das vestimentas e tudo, eu comecei a buscar pela internet algumas influenciadoras também que pudessem me ajudar como me vestir de uma maneira mais cristã, mas também sem perder a elegância. E eu vi que estava com uma brecha nesse mercado da internet, né, das redes sociais, que não tinham pessoas para estimular esse estilo mais elegante da mulher cristã. E aí foi então que uma amiga me abordou e disse, meu Deus, Julie, como é que tu consegue ficar nesse calor desse jeito, toda vestida, toda... Eu, amiga, mas eu não me visto para mim, eu me visto para Deus. E aí nasceu o Me Vestindo para Deus. Está em construção, Bela, e lá eu dou dicas de como as mulheres cristãs podem estar continuando sua essência cristã sem perder a sofisticação na hora de se vestir. E lá eu dou dicas, né, de bem-estar, dicas de restaurantes. Essas coisas é quase um diário. Julie, que projeto É um projeto. lindo. Tá no início, em construção. E saber o propósito disso, né? Sim. A gente, às vezes, vê algo ali e não imagina a profundidade que tem, né? Sim. Eu sempre falo para os nossos profissionais, gente, vocês têm uma responsabilidade tão grande. Porque essas mulheres que sentam na cadeira de vocês, que vocês tocam um rosto, uma mão, elas são mulheres que, às vezes, elas param aquele momento para se prepararem para um momento muito especial. Isso. Às vezes é de um evento a um vídeo na rede social, um casamento, o seu dia de noiva, a sua formatura, às vezes é para ter um filho. Isso. Então, eu digo que a gente passa por quase todas as fases da vida de uma mulher. É verdade. Né? Aquela mulher que está sempre buscando, né, se reconhecer, se fortalecer na sua beleza, na sua essência. E traz uma autonomia tão grande, né, Bela? Quando estamos arrumadas. Sim, nós ficamos tão mais... mais empoderadas, Isso. né, mais fortes. É verdade. Eu digo muito que a beleza, ela é uma ferramenta da mulher. Sim. Eu acho que é uma ferramenta mesmo que te encoraja. Uma mulher que se sente bem com ela mesma, quando ela se olha no espelho, ela tem mais confiança. Ela tem mais confiança em falar, ela tem mais confiança em andar, em se comunicar, até em se relacionar. É verdade. Porque uma mulher que não se sente bem, ela é insegura até num grupo de amigos. Ela não consegue conversar tanto, ela não consegue interagir tanto, porque ela tá insegura. Então, eu digo, gente, a beleza, ela é uma porta de entrada mesmo para o sucesso. Eu digo que o salão de beleza, todas as mulheres mereciam ter um momento de salão de beleza. Um momento para ela parar, pausar. É uma reconexão mesmo. Se reconectar e se olhar no espelho e dizer assim, poxa, tem muita coisa que eu posso acessar, porque eu sou muito forte, eu sou muito corajosa. E eu acho que a gente tem que se enxergar assim. Às vezes a gente vai se esquecendo, né? De tanta força que a gente tem. É verdade. E às vezes uma pausa reativa essa memória. Nos ajuda a continuar, com nos certeza. ajuda. Julie, depois de tudo que a gente conversou, que foi tão rica a nossa conversa, sabe? Eu saí com tantos ensinamentos e eu acho que reafirmar também narrativas que eu acredito, mas é sempre importante a gente estar ali reafirmando. O que hoje é bem-estar para a Julie? Bela, bem-estar hoje para mim é estar aqui com você, fazendo essa troca. Bem-estar para mim é estar em família. O bem-estar, ele se faz, né? Em qualquer lugar, mas existem as pessoas que também vão estar lá com você compartilhando para tornar aquele momento um momento de bem-estar. Para mim é isso, Bela. Ai, tô muito feliz de fazer parte do seu bem-estar. Com certeza, sempre. Ai, meu Deus, sempre. eu amei. Eu tenho um carinho enorme, Julie, por você. Você é uma Também, mulher Bela. muito inspiradora. Eu preparei um presente especial pra você, retribuindo o presente que você também me deu. Aqui pra você sempre lembrar, Julie. Muito obrigada, Bela. Da força da sua voz, de como você é uma mulher inspiradora. Muito e que obrigada. você sempre tenha isso vivo. Muito porque obrigada. eu sei que às vezes a gente às vezes se perde, né, Sim. do que a gente precisa fazer e para você sempre Isso lembrar, né, do quanto a sua voz ela é importante, o quanto ela pode incentivar outras mulheres, encorajar outras mulheres, direcionar outras mulheres, porque a gente precisa disso, de pessoas que a gente que sejam direcionadas para caminhos de Deus, caminhos com propósito, né? Caminhos grandiosos. E finalizamos mais um episódio do Bela Conecta, um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a essas mulheres tão inspiradoras, que vivem a beleza para muito além do que a gente vê. E se você se identificou com esse conteúdo, envia para outra pessoa também, né? Que pode
se conectar com essa conversa, aprender, se inspirar. E sempre vai ser uma nova conversa, uma nova troca, e eu espero você. Obrigada!